Oi, gente! Hoje nós vamos conversar sobre Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Este é o segundo livro, é a minha segunda experiência de leitura com o Osamu Dazai. A primeira foi em Mulheres, o livro Mulheres. A gente já tem vídeo até aqui no canal. E eu vou falar também um pouco, fazer um paralelo, né, do que a gente pode encontrar lá naquele livro e aqui, o que a gente encontra aqui. Apesar de ser o mesmo autor, há muitas diferenças, né, entre as duas formas de expor as histórias e de escrita dele, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem um livro extremamente autobiográfico, não é uma autobiografia. O nosso personagem principal aqui não chama Osamu Dazai, chama-se Yoso, mas vários acontecimentos da vida do autor, de fato, estão aqui dentro dessa história, então fazem parte da história também do nosso personagem principal. E por isso esse livro é entendido como um relato autobiográfico do Osamu Dazai sobre a sua vida. O Osamu Dazai, ele foi um autor, ele continua sendo um autor bem famoso no Japão, não só fora do Japão, mas no Japão também. As pessoas vão até o túmulo dele para prestar homenagens para ele pelo menos uma vez por ano. E a gente tem algumas reportagens sobre isso até na internet, é possível achar no YouTube, enfim. Algumas entrevistas com pessoas que gostam muito da escrita dele e vão lá prestar homenagens, e muitas dessas pessoas são super jovens, então elas não eram sequer nascidas quando o autor era vivo e publicou ali seus livros, escreveu suas histórias na década de 30. E algumas dessas pessoas, alguns desses jovens, né, eles relatam que eles se identificam muito com a escrita e os pensamentos depressivos, então são pessoas que têm depressão e acabam se identificando com alguns dos personagens dele, ou mesmo com a história dele. Algumas dessas pessoas relatam que acharam forças para continuar vivendo e entendimento das próprias questões pessoais nos livros dele e na própria história dele. Então a gente tem esses relatos, essas entrevistas disponíveis, e a gente entende também um pouco do sucesso que ele faz, de novo, fora e lá no Japão mesmo. Além disso, a gente tem anime, né, que tem o Dazai como um dos personagens. A gente tem várias mídias, assim, diferentes, que o Dazai, a figura do Dazai, do autor, ele aparece. É curioso porque nesse anime a gente tem a figura do Dazai, né, eles criaram o personagem do Dazai, e a do Dostoiévski também, eles são amigos. E aqui neste livro tem um trecho sobre Crime e Castigo. Muito bom de ler, assim, essa conexão entre os autores, porque eu gosto muito do Osamu Dazai como autor e gosto muito do Dostoiévski também. Então foi muito bom encontrar os dois neste livro. Mas outros aspectos, né, que a gente encontra aqui neste livro que aconteceram de fato na vida do autor são, por exemplo, a questão do suicídio, né? Já comentei da depressão, que ele era uma pessoa muito depressiva. Ele tentou suicídio algumas vezes na vida dele, inclusive com pessoas, mulheres que ele se relacionava. Então, a primeira vez ele tentou suicídio duplo com uma mulher que ele se relacionava. Ela faleceu e ele não. E a gente tem exatamente essa situação aqui no livro. O final da vida dele, né, do autor, foi por conta de suicídio, então ele falece junto com uma amante. Então, durante a vida dele, ele passou por épocas de alcoolismo, vício em morfina, jogava muito, e tudo isso também a gente encontra aqui na história do nosso personagem principal, o Yoso. Aspectos sobre as mulheres são o que faz desse livro levar bastante nota ruim no Goodreads, porque eu dei uma olhada lá antes de gravar esse vídeo e a maioria das opiniões, a maioria é nota 5 ou nota 4. Então são notas boas, né? As pessoas tiveram uma boa experiência de leitura em Declínio de um Homem. Mas por outro lado, a gente tem muita nota 1. E quando você abre para ver as opiniões das pessoas, elas estão falando que é por conta de como o nosso personagem aqui pensava sobre as mulheres e o que o autor colocou aqui. Isso tem um peso a mais, de novo, por ser um livro autobiográfico. Então, ele fala das prostitutas, por exemplo,
e das mulheres de uma forma bem distante. Ele tinha muitos relacionamentos, ele teve muitos relacionamentos durante a vida com mulheres, mas ele fala com até uma certa indiferença, né, dessas mulheres que iam atrás dele, mandava carta, tentava se aproximar. Ele tratava dentro da cabeça dele, né, do personagem aqui, de uma forma bem fria até. Então ele não dava valor às pessoas, principalmente às mulheres, e assim, ele não dava valor a nada. Ele estava ali vivendo, mas ele nem tinha um ímpeto de viver mesmo, ele só achava um fardo absurdo viver e ele estava indiferente a qualquer tipo de coisa. Uma outra questão que acaba pegando muito para as pessoas darem nota 1 nesse livro é principalmente por uma parte que acontece, uma cena que acontece aqui no livro, em que o nosso personagem principal, o Yoso, ele está com um amigo dele em casa, no terraço, assim, eles estão lá conversando, e até nessa cena que aparece a figura do Dostoiévski, né, que ele está fazendo um jogo ali de palavras que são opostas, e eles ficam fazendo esse tipo de avaliação, e aí surge né, a questão do crime, e o Dostoiévski tem um livro, né, Crime e Castigo, e eles citam essa questão, se o crime é sinônimo de castigo, ou se na verdade são palavras opostas. E o Yoso acha que são palavras opostas. Após essa dinâmica deles ali, né, deles estarem fazendo meio que essa brincadeira que o próprio Yoso criou, o amigo dele desce para pegar alguma coisa na cozinha para eles comerem e tal. E ele sobe, ele chama o Yoso e fala: Nossa, vem aqui logo. Quando eles descem de novo, o amigo mostra que a mulher, a pessoa com que o Yoso se relacionava, ele morava junto ali com ela naquela casa, ela estava sendo abusada por um homem que entrou dentro de casa. O homem era um vendedor de alguma coisa, ela acabou confiando, né, nesse homem, deixou ele entrar dentro de casa. E ele se aproveitou desse momento, né, que ela permitiu que ele entrasse em casa, porque ela confiou que ele ia vender a determinada coisa lá que ele estava vendendo. E ele abusa dela. E os dois, eles chegam no momento. E o que o Yoso faz? Nada. Ele vira as costas e vai pra parte de cima, que ele já estava lá com o amigo, deita no chão e fica pensando como ele é indiferente perante a vida, ele não tem uma atitude, ele tem medo de tudo, ele não quer tomar uma atitude em relação a nada. Tem um determinado momento que ele até relata sobre não falar não para as pessoas, então qualquer coisa que oferece para ele, ele aceita. Por exemplo, a mulher da farmácia perto da casa dele que indicou que ele tomasse morfina para ele parar de beber. E aí ele foi e aceitou, e ele começa a usar morfina. Então tem várias situações assim que ele demonstra, né? E ele fica repassando na cabeça dele aspectos de como ele se prejudica por ele mesmo não querer fazer nada em relação às outras pessoas. Ele só aceita o que vem e chega a pontos extremamente críticos, e o ápice, né, da experiência ruim de vida e com outras pessoas como essa. Então, voltando para o aspecto autobiográfico da obra, as pessoas elas se perguntam se isso realmente aconteceu na vida do Dazai e se sim, ele seria um homem horrível por conta disso. Então, muita gente também avalia o livro nessa ótica, né? Pelo que eu pude perceber lá nos relatos do Goodreads. De forma estrutural do livro e sobre até o que o próprio título traz, né, Declínio de um Homem, eu gostei muito da leitura. Eu gostei muito, porque essa leitura, essa literatura, ela é crua, o que não é muito comum de acontecer em literatura japonesa. Então, outros autores e outras obras que a gente pode encontrar na literatura japonesa, elas não são tão diretas assim. A gente não tem acesso à parte mais obscura e profunda e fundo do poço da mente desses personagens.
são linguagens e uma forma de contar a história mais sutil. O que eu também gosto bastante, né? Por isso que eu também leio bastante e trago aqui literatura japonesa. Mas a escrita do Dazai é completamente diferente de qualquer coisa que você vá ler. Eu acho bem diferente até dentro da literatura asiática, a japonesa, como eu comentei com vocês. Tem um fato bem emblemático também neste livro. A gente tem acesso a essa memória dele, bem impactante e perturbadora de ser lida, né? Porque a gente está falando de um abuso infantil que aconteceu dentro de casa pelos empregados ali da casa do pai dele. E, de novo, por ser aspectos autobiográficos dessa obra, as pessoas também entenderam que o Dazai provavelmente foi abusado quando era criança. Então, isso também traz um peso aqui para a leitura. O Dazai, na vida dele, ele teve um relacionamento com uma geisha. E por conta disso, ele também teve um distanciamento com a família. Então, ele foi deserdado pelo pai. Os pais, a família dele como um todo, não aprovavam de forma alguma esse relacionamento que ele tinha com uma geisha. Para quem não tem tanta familiaridade com a cultura japonesa, uma geisha, ela não é sinônimo de prostituta. Geisha, elas são mulheres acompanhantes. E não é acompanhante que nem às vezes a gente usa no Brasil. Às vezes a gente fala acompanhante para querer dizer garota de programa, né? Lá no Japão, acompanhante é alguém que realmente faz companhia. Ela tem ali uma parte de entretenimento, por exemplo. Elas cantam, dançam, encenam, são extremamente simpáticas, bebem junto ali com os clientes, mas não necessariamente tem essa interação romântica, digamos assim. Elas não trocam uma relação sexual por dinheiro, por exemplo, né? Como é o caso de garotas de programa prostitutas. E mesmo assim, mesmo ela sendo uma geisha, a família também não aprovava, não via com bons olhos assim o relacionamento dos dois. E ele vai viver com ela um tempo, ele tenta suicídio duplo, como acontece aqui na história, né, do Yoso. Não dá certo para ele, não dá certo, entre muitas aspas, né, ele não atinge ali as consequências que ele buscava, que era o fim da vida. Ela sim, ela morre, ela falece e ele não. Então isso carrega também um peso bem grande na vida, né, do Dazai e do nosso personagem aqui, o Yoso. E depois ele tenta de novo na vida real, o Dazai ele tenta de novo suicídio e ele realmente atinge esse objetivo e de novo com uma mulher que ele se relacionava. Na época ele era casado, então ele tentou se reerguer, né? Ele tentou lutar um tempo contra seus vícios, contra a doença dele, passar a exercer as suas atividades e mudar, né, as suas atitudes em relação à vida. Ele tentou um tempo, então ele casou, ele teve filho, só que ele também tinha uma amante, né, como a gente pode perceber pelo fato dele ter tentado suicídio e atingido o objetivo, né, em dupla de novo. Então ele perde a vida dele, o fim da vida dele é nesse ato. Ele pula no rio, lá no Japão, numa cidade no Japão, com essa amante. E aí os dois acabam falecendo de fato. Então, como vocês puderam perceber, eu fiquei um pouco, né, da história do livro, a história do autor, a história do livro, a história do autor, porque é impossível a gente distanciar os dois. E aqui a gente tem essa mensagem crua, a gente vai ter acesso a pensamentos muito impactantes do nosso personagem. A gente lembra que o Osamu Dazai está escrevendo e ele viveu muito dessas coisas, então você vai ficando, né, fazendo esse paralelo na sua cabeça em relação a isso. E por outro lado, lembrando de Mulheres, né, do livro Mulheres, lá é um oposto quase, eu posso dizer, porque o nome, né, do livro em si já nos entrega que são personagens mulheres, são contos, né, então a gente tem diversos contos, e vou deixar o link aqui do vídeo no canal sobre esse livro também, para se você ainda não assistiu, você dar uma olhada.
E lá a gente tem contos de histórias sobre mulheres escritas por personagens, né, por narradoras mulheres. E então tem aspectos lá de submissão e da questão de trabalho, traição, mas que relatavam muito da cultura japonesa naquela época. Não quer dizer necessariamente que o autor, né, estivesse defendendo aquilo ou que as mulheres merecessem passar por aquilo, mas ele estava demonstrando aspectos que aconteciam muito na cultura do Japão. E algum desses aspectos ainda acontecem até os dias de hoje. Aqui a gente tem o relato de um personagem masculino interagindo com mulheres e tendo uma postura muito questionável perante essas mulheres. Ele não dá valor às relações dele, ele não dá valor, na verdade, a nada na vida. Por isso que ele sempre recorre também a esses subterfúgios que eu compartilhei com vocês. De novo, eu gosto muito da escrita do Dazai, então eu recomendo demais a leitura de Declínio de um Homem e também de Mulheres. Eu vou continuar lendo as obras dele e trago aqui para compartilhar com vocês. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve no próximo vídeo.